Muito bem, pessoal, a gente segue com o nosso primeiro grande painel, que é fundos de private equity, fusões e aquisições do agronegócio. Como estar preparado para as oportunidades? Muito bem, são muitas, porque esse setor movimenta bilhões em recursos, pessoas e também disponibiliza aquelas janelas onde o empresário, os setores, as organizações olham e falam, bom, é aqui que eu vou colocar meu dinheiro, estrategicamente. Muito bem, nós temos 3 pessoas que vão fazer esse meio de campo, que vão levar para você essas discussões e esses temas. O primeiro deles, que eu peço aí ao Renato Rodrigues para colocar na tela, é o Alexei Bonamin. Cadê o Alexei? Bom dia, Alexei, tudo bem? Bom dia, Saulo, bom dia a todos e todas. Tudo bem. Eu vou falar aqui rapidamente, é muita coisa com o Alexei. O Alexei parece aquele cara que vai no meio campo, sai a bola, vai no escanteio e cruza. Vamos lá, vou contar rapidamente quem é Alexei Bonamin. Ele é sócio da Tozin Freire Advogados, nas áreas de mercado de capitais, bancário e financeiro. E Private Equity, Venture e Capital, agronegócios e ESG, que são as práticas ambientais de organizações e empresas, né, na questão do meio ambiente. É um dos principais escritórios de advocacia do Brasil. É isso aí. No agronegócio, assessoram empresas como a BR Brasil Foods, Rumo de Alimentos, Cosan, Sumitomo e outros. Muito bem. Fica aí com o Alexei, daqui a pouco você volta. Agora eu peço para colocar o Cleiton Mendes, que é o nosso outro meio-campista, painelista aí. Muito bem. Bom dia, Cleiton. Está me ouvindo, Cleiton? Esperar o Cleiton ali, porque se ele não está me ouvindo agora, não vai, ele tem que ouvir para poder falar para a gente, né? Enquanto o Cleiton procura os fones, tá bom, Cleiton? Eu vou falar de quem se trata esse rapaz. Ele é sócio fundador da Vertente Invest, que é uma plataforma de serviços financeiros corporativos com atuação na assessoria de fusões e aquisições, que é o tema básico deste painel, né? E também na captação de recursos. No agronegócio, atende clientes relevantes como a Caramuru, a Jales Machado, Araguaia, a Euroquem, né? Utilizantes Tocantins e Pivô. Muito bem. Aí, já saiu o áudio aí, Cleiton? Tudo certinho? Opa, bom dia, Saulo. Desculpa, eu estava com dificuldade de escutar, agora escutando normalmente. Bom dia a todos, bom dia, senhoras, senhores, obrigado aí pela oportunidade. Tá joia. Tem uma piada que diz o seguinte, o cara fala bem baixinho assim, né? Você quer dinheiro? Você quer dinheiro? Aí se ele estiver ouvindo, ele ouve rapidinho. Agora eu peço para piscar na tela aí para a gente o nosso outro painelista, que é o Felipe Pedrosa. Cadê o Felipe? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Bom dia, Saulo. Beleza? O Felipe Pedrosa está aí, ele é diretor de fusões e aquisições da AgroGalaxy, uma das maiores plataformas de varejo agrícola do país, que vem sendo construída em crescimento orgânico e também lidera aí importantes aquisições do setor agro-brasileiro. A gente, quando eu disse aí de bilhões, são bilhões mesmo. Você vai acompanhar nesse painel a fala desses especialistas. E quem é que vai soltar a bola? Quem é que vai fazer o meio de campo? Quem é que vai conduzir essas importantes discussões nessa parte da manhã, neste painel agora? Eu convido novamente o Antônio Luiz Alves, que é o nosso moderador, né? Fundador aqui, diretor da Infomac e também membro do Conselho de Administração da Midwest Ventures SA. De novo, Antônio, seja bem-vindo novamente aqui. Você já falou bastante, abriu aí, né, logo no início do trabalho. Até atrasei o evento. Pois é. Então segue daí, eu fico aqui e vou tomar um cafezinho. Bacana. Pessoal, obrigado aí pela presença. Desculpem aí ter me alongado um pouco na minha apresentação. Mas vamos lá. Nós vamos falar aqui hoje das oportunidades de captação de recursos, na captação através das mais diversas modalidades de títulos, na consolidação que o segmento da distribuição vem do acontecimento, né, desse cenário de consolidação, que é uma tendência em todos os segmentos, e acho que é o momento que a gente está vivendo aí no agronegócio também. A gente vai começar falando de captação de recursos nas mais diversas modalidades. Vamos falar um pouco do FIAGRO aí, dos fundos de investimento das cadeias agroindustriais. Em seguida,
a gente entra no segundo tópico do painel, que é a questão da consolidação, que é a questão de equity mesmo, e a gente vai tratar tanto na posição da empresa compradora quanto na empresa vendedora, tá? Sem mais delongas, começando aqui o nosso painel, já vou convocar aqui o Alexei. Alexei, compartilha um pouco com a gente aí quais são as alternativas que as empresas do agronegócio têm hoje para captação de recursos aí com os novos títulos do setor. Obrigado, Antônio. Bom dia a todas e todos. Prazer estar com esses panelistas de muito destaque aqui conosco hoje. A questão da captação de recursos do agronegócio ela é extremamente importante, porque todo mundo sabe que o agro é o motor do Brasil, né? Não só por conta de nós termos muito exportação de commodities, sermos líderes mundiais em muitos commodities, mas também porque parcela relevante da nossa balança comercial é representada pelo agro, a tecnologia desenvolvida pelo agro aqui, por meio da Embrapa, enfim, eu não teria dúvida nenhuma de dizer que o agro é o Brasil que dá certo. Só que durante muitos anos, o agro, ele foi financiado, porque sem recursos você não consegue expandir, né? Para expandir todo esse sucesso que nós vamos tendo nas últimas décadas, é preciso de dinheiro, de recursos. E o que sempre foi viabilizado para financiar o agronegócio foram linhas oficiais, linhas subsidiadas, todo mundo conhece o crédito rural, e bem como muitos participantes de mercados, fazendo operações de barter, enfim, fazendo financiamento de forma mais privada. Só que isso chega num momento de inflexão, por quê? Todo mundo sabe a crise fiscal que o Brasil está passando, essas linhas subsidiadas, crédito rural, obviamente elas estão disponíveis, mas não existe uma possibilidade de ampliação desse tipo de financiamento. Então, como que você vai continuar, né, um setor pujante, que é líder, né, e que cresce ano a ano, crescendo se não tiver recurso? É aí que vem a possibilidade de você atrair outras fontes de recursos. Não quer dizer que é um capital melhor que o outro, mas são capitais complementares alternativos, até porque nenhum deles individualmente é suficiente. A gente vai precisar continuar tendo crédito rural, precisando de linhas subsidiadas, mas pegando outros tipos de capitais, como, por exemplo, recursos vindo de investidor, de mercado de capitais, vindo de fundos, de venture capital, private equity, né? É por isso que a gente tem essas outras formas de captação de fundraising, para complementar, e não só por conta do dinheiro, para agregar conhecimento, tecnologia, gestão nesses participantes. A gente tem um instrumento muito típico de mercado de capitais, desde 2012, disponível, que é o Certificado Recebível do Agronegócio, o CRA, ofertas públicas. Hoje a gente tem quase 100 bi de reais registrados na B3, na bolsa desses papéis. Eu tive a felicidade de fazer a primeira operação de CRA, de oferta pública, registrada na CVM em 2012, foi uma operação lucrada singenta, desde então aí já fiz boa parte dessas operações, mas a gente começa a ver outros produtos aparecendo, que não só o CRA, como, por exemplo, agora recentemente promulgada a lei do FIAGRO, né, do Fundo direcionado para o agronegócio. E esse FIAGRO, com certeza, vai colaborar, né, de cada vez mais ampliar, de trazer esses investidores aqui. Por quê? O FIAGRO, ele permite uma série de possibilidades que até então não eram possíveis, de comprar recebíveis, de comprar títulos, de comprar terra, né, e fazer outras operações envolvendo o agro. E esse fundo, ele passa também a ter incentivo fiscal para quem seja a pessoa física, se o fundo tiver registrado em negociação de bolsas de valores. Enfim, novas possibilidades para atender o financiamento e a captação do agronegócio. Bacana. Cleiton, pegando aí até um pouco um gancho do que a Alexei falou, a questão de que o FIAGRO, os fundos do agronegócio contam com isenção fiscal na distribuição dos lucros. Como é que está o mercado, como é que estão as oportunidades, o apetite do mercado para essas operações com títulos do agronegócio?
Tá mudo, Cleiton, você tá mudo. Bom, desculpe. Voltou. Pode falar novamente, tá, Cleiton? A gente não te ouviu. Tranquilo. Bom, primeiramente, bom dia, Antônio, bom dia, Alexei, bom dia, Felipe, bom dia a todos. Né? A caixa de ferramenta das alternativas, tanto de alocação de capital quanto de tomada de recursos, ela é bastante ampla. Né? Então, acho que o primeiro exercício, ele passa por uma pergunta que é simples, né? Qual a finalidade dos recursos? Né? Então, os recursos eles podem ser destinados para investimento, pode ser destinado para capital de giro, pode ser destinado para expansão. Né? O Alexei fez uma introdução bastante clara, bastante racional. O próximo exercício realmente seria esse, né? A gente entender pontualmente, eu tenho um programa de investimento para ser realizado, eu tenho uma necessidade de capital de giro, eu quero financiar a produtora, eu quero ser financiado, eu quero dividir risco, eu quero, de alguma forma, ceder direitos creditórios, né? Então, os novos títulos do agronegócio, eu acho que, seguindo a introdução do Alexei, trouxeram, de fato, muitas alternativas, tá? Que suportam desde transações de comércio exterior, de necessidades de insumos, né? Então, pode discorrer sobre isso partindo da finalidade, se eu quero exercitar através de um título de crédito ou mesmo de um título valor mobiliário, né? E se eu tenho uma necessidade de investimento de capital de giro, balizar isso também de acordo com a necessidade de prazo de retorno da alocação do capital que eu estou fazendo, né? Sem sombra de dúvida, existe uma demanda muito relevante pelos novos títulos, sejam eles CPR, seja CDCA, seja CDAWA, seja o próprio CRA, ou mesmo iniciativas mais complexas, né, e que são mais recentes, como a FIAGRO, né, e quase todas elas têm um condicionamento, inclusive, de análise tributária, né, para favorecer tanto o investidor quanto o tomador do recurso. Bacana, Cleiton. Obrigado aí. Cleiton, enquanto a gente continua aqui a conversa, pede para o seu pessoal de TI aí dar um apoio na internet. Tá? A qualidade da sua imagem não está ficando tão bacana aí. Chamando agora o Felipe também, a gente vai, nesse momento que a gente está falando dos títulos, enfim, eu queria colocar uma questão para você, Felipe, que no dia que eu te fiz o convite formal aí para participar com a gente acabou falando rapidamente ali de venture debt, de mútuo, que é uma alternativa que o AgroGalaxy utiliza principalmente com as startups. Comenta um pouco para a gente dessa modalidade, como é que isso funciona aí para vocês. Claro. Obrigado, Antônio. Bom dia a todo mundo. Primeiro, é importante relembrar o papel das startups, não só para o AgroGalaxy, mas para o Brasil e para o mundo em geral, que obviamente são as empresas que vão garantir o nosso futuro. O grande ponto quando a gente fala em investimento em startup, principalmente para uma empresa como a nossa, é que por mais que a gente queira ter elas por perto e que a gente queira realmente fazer algumas transações e captar algumas oportunidades do mercado, investir em startup é sempre uma coisa diferente do que adquirir participações em empresas já estabelecidas, né? E aí eu listo algumas principais diferenças ou algumas peculiaridades de startups aqui que dificultam uma aquisição em participações em startups de um modo tradicional, como a gente faria em outros processos de M&A, né? Geralmente as startups, e principalmente quando elas estão nos estágios iniciais, elas não têm balanços e muito menos balanços e demonstrações financeiras auditadas, elas não têm recursos para suportar uma diligência tradicional que você teria num processo de M&A, elas estão precisando daquele dinheiro rápido, porque a startup, o ciclo de queima de recursos e de necessidade de utilização de caixa, às vezes é num curto espaço de tempo, e você passar por um processo de M&A tradicional, que vai demorar 4, 5, 6 meses, podendo chegar até mais de um ano,
a startup não tem esse tempo, e os negócios são muito disruptivos, né? Geralmente a gente também não conhece bem daqueles negócios a ponto de ter a confiança de que adquirir uma participação ali é o que a gente quer nesse momento. Quando a gente pega todas essas dificuldades ou peculiaridades do mundo de startup, o modo que a gente encontrou para fazer investimentos em startups, que é o modo que o mercado em geral utiliza, acaba sendo de fazer um mútuo conversível. Esse mútuo ele é muito mais simples, muito mais rápido, a gente consegue disponibilizar um caixa para a startup de forma bem acelerada, sem precisar de tantas diligências como a gente precisaria numa aquisição de participação societária efetiva, e com isso eles recebem o caixa, a gente ganha um tempo para conhecer aquela startup e eles conhecerem a gente também, não precisa estruturar modelos de governança complexos, modelos de gestão complexos, e se chegar num determinado momento, que geralmente vai estar um pouquinho no futuro, pode chegar até alguns anos lá na frente, as partes acharem que tem um benefício em transformar aquele mútuo em ações, a gente faz essa conversão, não tendo esse interesse das partes, e principalmente para aqueles casos que a gente sabe que startups às vezes vão chegar num ponto ali que elas não vão conseguir sobreviver mais, a investidora ela tem ali a tranquilidade de poder simplesmente perdoar o mútuo e passar para frente, né? Essa agilidade e essa flexibilidade do modelo do mútuo conversível é o que a gente gosta para conversar com startups e colocá-la no nosso ecossistema, que depois o importante é isso, ela está aqui e começar a absorver tudo que o AgroGalaxy tem para oferecer para ela. Legal, legal. Alexei, então, pelo que a gente está vendo, tem sim muitas oportunidades, uma infinidade de alternativas. E quais são as preocupações? Que pontos que uma indústria, um distribuidor que quer emitir, quer trabalhar esses títulos no mercado, que preocupações legais eles deveriam ter? Bacana, Antônio. Evidentemente que nós temos empresas muito boas, mas em estágios diferentes, né? Tem empresas que estão começando, são uma startup, tem empresas um pouco mais maduras e tem empresas aí já praticamente com uma musculatura muito grande, né? O que significa, às vezes, você ter uma empresa muito grande? Empresas que já participou de um processo de M&A, já adquiriu outras, tem muitos anos de estrada, tem fontes alternativas de recursos, muito provavelmente, né, já investiu muito em gestão e também tecnologia, e voltando também à questão relacionada à governança. Porque você, quando vai fazer uma operação de mercado de capitais, ou mesmo você fazendo uma operação de private equity ou venture capital, você precisa estar num outro patamar, você precisa colocar a empresa no outro patamar, porque é diferente de você estar fazendo um negócio apenas com seus sócios, com seus familiares, outra coisa que você está trazendo um terceiro, né, para investir na sua empresa ou te emprestar dinheiro. Então, esse processo de melhora da governança, de você conseguir, né, às vezes até uma gestão mais profissional e não tanto familiar, as questões de formalização de processos, porque tudo isso vai passar pelo escrutínio de um investidor. Tem balanço, né, ou não tem, né, auditado, né, são várias perguntas que o investidor vai fazer para ter uma radiografia da empresa. Evidentemente que os requisitos para quem está fazendo esse tipo de operação numa startup, às vezes, são diferentes de quem está fazendo uma operação com uma empresa muito maior, os tickets envolvidos, os valores envolvidos também são diferentes. Então, isso é natural. É natural também que você tenha empresas, às vezes, começando com uma percepção de risco diferente, né, que você pode ter mais risco num outro negócio e que isso vai acabar impactando, às vezes, taxas de captação ou mesmo valuations, etc., né, porque são empresas, às vezes, que não têm balanço, mas a gente, por exemplo, nós somos parceiros institucionais aqui do Tozini, do Architect Garage, já desde o dia que eles começaram lá, né, que fazendo várias... um centro lá de inovação de agtech. Então, a gente está vendo muitas startups de agtech começando bem, outras
também já participando de operações aí de M&A, os fundos em empresas como a AgroGalaxy, super ativa nesse ecossistema, porque a gente precisa de tudo, né? Cada um tem a sua função, você tem aquele que vai empreender, você tem aquele que vai agregar gestão, você tem aquele que vai consolidar, que vai financiar. Para ter um ecossistema robusto e à altura do nosso agronegócio, a gente precisa de todos esses players participando. Bacana. Eu acho que o Alexei travou um pouquinho lá. Legal. Cleiton, a gente falou então dos tickets, o Alexei falou rapidamente tickets, falou que vai ter necessidade de pré-requisitos de balanço, de rating, boas. O que você pode compartilhar com a gente aí? Em que volume é viável hoje para estruturar uma operação aí de títulos? Bom, Antônio, hoje é muito flexível a questão de volume, tá? Isso pode ser estruturado para empresas de porte menor, né? Pequenas empresas, médias empresas, elas têm a faculdade de emitir os próprios títulos dependendo da qualificação que elas possuem, né? Então, um produtor rural, ele pode emitir um título relacionado ao que ele produz, a revenda, a empresa que beneficia, ela também pode emitir títulos derivados da atividade que ela exerce dentro do agro, né? É possível, as empresas que são armazenadoras, elas podem emitir títulos referentes aos ativos que elas detêm armazenados, né? Então, dentro de um contexto de crédito, tá, existe muita flexibilidade em termos de valor e de condição de estruturação. Entrando dentro também desse racional que o Alexei colocou, à medida que vai evoluindo, né, o nível de governança, o nível de profissionalismo da empresa, é possível acessar montantes e condições de prazo e de redução de garantias que favorecem muito, né, o retorno da atividade da empresa. Então, a gente está vivendo um momento onde a questão do ESG, né, que leva em consideração meio ambiente, sustentabilidade e governança, tem sido cada vez mais procurado, tanto por investidores quanto por instituições financiadoras, sejam elas instituições bancárias, gestoras de recursos, né? Então, para quem pretende realmente ter um volume, uma condição de crescimento maior, é muito importante tratar, né, a questão de governança, tratar a questão de rating, ter uma prática, né, de responsabilidade que também deve ser crescente, né? Nós estamos estruturando agora, junto ao BTG Pactual, uma transação de 300 bilhões de CRA, um CRA verde, né, que, além de trazer uma condição de prazo muito interessante para a companhia que a gente está estruturando, e uma condição de precificação bastante interessante, acaba expondo ela positivamente junto a clientes, junto a fornecedores, né, junto ao mercado de investidores como um todo, e a contrapartida nesse tipo de estruturação acaba incorrendo, inclusive, em contrapartidas também relacionadas ao meio ambiente em relação à governança. Bacana. Felipe, a gente falou aí da questão de governança, você comentou com a gente o modelo de mútuo conversível, que para startups, onde vocês querem ter velocidade, é um modelo adequado, mas eu acredito que no modelo, na aquisição tradicional, na consolidação, questão de balanço, governança, é bem importante aí para o AgroGalaxy. Comenta um pouco para a gente como é que vocês conduzem isso aí no crescimento de vocês. Aqui eu não posso discordar de jeito nenhum dos meus colegas, eu acho que realmente governança e o nível de profissionalismo elevado beneficiam as companhias de forma geral, não só nos processos do dia a dia e na captação de dívida, mas também acaba auxiliando muito em movimentos de venda de participações e movimentos de fusões e aquisições em geral. E obviamente que facilitar é uma coisa, do nosso lado, porém isso não é um impeditivo. O que eu quero dizer?
A gente está no setor agora já há mais de 5 anos, e, aliás, o fundo controlador do AgroGalaxy, ele é um fundo especialista em agro, e a gente conhece bem as limitações do nosso setor e as peculiaridades. Isso dá para a gente uma facilidade em fazer transações também com empresas que não tenham um nível de governança dos mais altos, ou que ainda, por exemplo, não tenham balanços auditados, porque por conhecer o setor, obviamente, a gente tem essa facilidade. Dito isso, volto para trás para dizer que, em geral, isso é sim, ou pode ser sim, para empresas que vão adquirir participações, um dificultador, porque o fato de não ter um balanço auditado, o fato de não ter um nível de governança, pode gerar algumas desconfianças no investidor que lá na frente vão impedir com que a transação se concretize. Portanto, acho que o investimento aí em ferramentas de governança, em transparência, sustentabilidade, todos esses pontos que estão em voga e que você, Antônio, mencionou no início, são extremamente importantes para a companhia em geral, tá? Não só para o M&A. Legal, legal. Alexei, você comentou na sua primeira participação que a legislação tem avançado, o agronegócio é 25% do PIB, ele precisa, sim, de fomento, precisa de dinheiro para crescer. Como é que você tem visto aí o avanço da legislação e o papel dela nesse crescimento aí do agro? Olha, Antônio, eu tive o privilégio de fazer parte do grupo que ajudou, inclusive, a redigir a nova lei do agronegócio, e que o objetivo dessa nova lei foi mexer em várias outras leis, lei de CPR, lei de CDA-WA, de CDCA, enfim, de todos os outros títulos do CRA, para conseguir destravar pequenas coisas que às vezes estão atravancando uma operação de crédito, mexer garantias, etc. E por quê? Talvez nenhuma dessas pequenas coisas individualmente vão fazer uma grande diferença para você fazer uma operação. Só que o somatório desses, o que acontece? Você melhora o ambiente de negócios. Você vai destravando, vai barateando o custo. Né? Não tenho mais que levar uma CPR em cartório, tem custo de cartório, né? E que isso que a gente conseguiu mudar na lei. Eu não preciso mais agora ter alguns tipos de restrição, que tipos de garantias eu posso dar, você flexibiliza o tipo de garantia que você vai constituir numa operação. Então, tudo isso, essa nova lei do agro trouxe para quê? Para incentivar, estimular esses outros participantes de mercado de capitais ou de crédito privado, enfim, participantes que não são só entes governamentais a estarem financiando. E tudo, vale lembrar que numa operação de crédito, mesmo de financiamento e investimento, sempre vai ter risco envolvido. E na medida que você consegue tirar incertezas, diminuir a insegurança jurídica, você consegue até melhorar a percepção de risco e baixar a taxa. E na hora que você baixa a taxa e dá mais prazo, você está ajudando a ponta final, o produtor, o intermediário. Então, todo esse arcabouço que foi feito, uma grande revolução na nova lei do agronegócio, foi com esse olhar. O olhar, né, de destravar as coisas, de melhorar o acesso ao capital desse ecossistema, permitindo o investidor ter mais segurança, sempre olhando a ponta final. Como eu faço para baixar crédito? Como eu faço para baixar custo para o campo? Né? Então, isso foi um grande avanço na nova lei. Você falou em baixar a taxa aí, a audiência ficou até animada. Baixar a taxa, aumentar o prazo. Vou até simplificar aqui as coisas. Cleiton, sou aqui agora um distribuidor, faturo meus 70, 80 milhões, tenho meus recebíveis, quero entender melhor essa questão de título, ligo lá para você na vertente e falo, Cleiton, me ajuda aqui a reduzir minha taxa, alongar meu prazo. Como é que está essa questão, Cleiton? Como é que você nos ajudaria aí dessa ligação passar poucos dias ou poucos meses e o dinheiro está na conta? Bom, Antônio, eu acho que essa é uma situação bastante recorrente, a gente passa isso de uma maneira constante. A operação de revenda, né, ela tem que levar bastante em consideração origem e aplicação dos recursos, né? Então,
a gente sempre parte desse pressuposto para a estruturação de uma transação, né? Então, considerando a qualidade, né, e o processo de crédito que é estabelecido, né, pela revenda, a gente tenta qualificar e de alguma forma, prever aí uma formatação, né, de transação, partindo primeiro da qualidade desses recebíveis, aí tenta alinhar com a condição de aplicação dos recursos, né? Então, aí começa a trazer, na prática, né, um estudo relacionado a prazo, né? E a partir daí a gente vai tentando trazer outras condicionantes, né? Dentre elas, o melhor instrumento de captação, as condições operacionais que vão favorecer o dia a dia da companhia, que não vão atrapalhar nem as condições comerciais, nem as condições negociais, ou se de alguma forma trouxer alguma influência, isso não prejudique, né, as condições junto a clientes e fornecedores, né? E a partir daí a gente vai trabalhar também a questão tributária, sempre dentro de um contexto legal, visando também reduzir aí o custo de captação dentro de um referencial tributário, tá? Então, um tipo de transação, por exemplo, que a gente tem gostado muito de estruturar é o CDCA para as revendas, né? E o CRA, sem dúvida, é um baita instrumento, mas através do CDCA a gente tem conseguido reduzir o custo médio de infraestrutura da transação. Antônio, você está no mute. Eu também cometo minhas gafes aqui, Cleiton. Pessoal, avançando aí para a segunda fase do painel, a gente falou agora que são realmente diversas modalidades. Eu acho que a recomendação para você que atua na cadeia produtiva do agronegócio é olhe para as novas modalidades de títulos, né? O banco comercial, o banco que te atende no dia a dia é uma opção, mas comece sim a olhar para essas novas oportunidades. Eventualmente elas vão trazer aí redução de taxa e alongamento de prazo para você. Entrando agora aí na fase 2 aí do nosso painel, a gente vai falar de equity mesmo, de consolidação. O Cleiton e o Alexei continuam aí bem importante no nosso painel, mas acho que o destaque agora é o Felipe aí do AgroGalaxy, que enfim, o noivo mais disputado do Brasil hoje, né? O AgroGalaxy tem sido extremamente ativo no crescimento, na aquisição, na visão deles aí de futuro, de ser realmente a plataforma líder do agronegócio no Brasil. Felipe, compartilha com a gente aí um pouco da visão do AgroGalaxy, como é que vocês estão enxergando esses processos de aquisições, o crescimento de vocês aí nos próximos anos, no futuro. Bom, primeiro, obrigado pelo noiva cobiçada aí, Antônio, mas na verdade é que nós temos muito para aprender ainda. A gente está engateando e as revendas por esse Brasil afora aí ensinam muito para a gente adora o setor e vê as oportunidades e realmente acha que se a gente puder fazer um pouquinho do que os revendedores que estão com a gente aí na conversa têm feito já há várias décadas para o nosso Brasilzão, a gente vai ficar muito grato por isso. Falando da nossa estratégia de consolidação, na verdade, a gente dá um passo para trás e só para contar um pouquinho de onde surgiu esse negócio todo, né? A gente, há vários anos atrás, ou agora há décadas atrás, porque isso foi no início de 2000, algumas das nossas lideranças começaram a ver o movimento de consolidação das multinacionais, né, dos fornecedores, principalmente na parte de químicos, mas em geral fertilizantes e até de sementes. O número de multinacionais envolvidas nesse setor de insumos realmente começou a diminuir bastante. E a gente começou a se perguntar como é que estava o segmento de revendas e distribuição de insumos no Brasil e para nossa surpresa, o nível de pulverização do Brasil ou de fragmentação do setor é um dos maiores do mundo, inclusive. Olhando para os Estados Unidos, vimos que 7 empresas, se eu não me engano, tinham quase 50% do mercado, enquanto aqui no Brasil existem mais de 5 mil empresas de distribuição de insumos,
empresas das quais a grande maioria absoluta, mais de 50% dessas empresas, tem de 1 a 2 lojas. Então, nós estamos falando de empresas realmente pequenas e um setor que é muito pulverizado. E atrelado a isso, a gente começou a acompanhar o agricultor, que com essa demanda de alimentar o mundo que o Brasil tem, o agricultor nosso vem se profissionalizando muito, buscando produtividade o tempo todo, buscando as melhores ferramentas, buscando realmente um atendimento cada vez mais de ponta, e isso começou realmente a ter uma pressão sobre os revendedores também, que estão cada vez mais buscando essas ferramentas para poder acompanhar esse nível de profissionalização do agricultor. E a internet, que começou a fazer parte de tudo, inclusive hoje nós estamos aqui fazendo essa conversa e muito feliz por isso, através e graças à internet, né? E no campo não é diferente, a internet está muito presente, mesmo com as dificuldades que o Brasil tem de conectividade, a gente já vê aí a digitalização chegando para tudo quanto é lado. Quando a gente pegou essas coisas todas, você me permite só concluir aqui, Antônio, mais alguns segundinhos, a gente idealizou um tipo de distribuidor de insumos. Um distribuidor que tivesse uma escala suficiente para lidar com as margens que estavam sendo cada vez mais comprimidas por essa consolidação das multis e pelos produtores que também estavam exigindo cada vez mais um nível de serviço elevado. O capital de giro e a gestão financeira do negócio de revenda é um negócio muito complicado e está cada vez mais complexo. A gente acabou de falar aqui de várias ferramentas que até pouco tempo atrás não existiam, instrumentos de dívida e formas de financiar o negócio. Então, uma gestão profissional, ela vinha também a calhar. E aí, começamos a ver outras coisas também, como risco clima, que pelo fato de uma revenda ser pequena e estar exposta a uma região, se falta chuva naquela região, é um ano sem receita, e se for uma safra só é meio ano, se forem as duas, e por aí vai. A gente vislumbrou essa empresa que tivesse uma escala nacional para lidar com essas margens menores, que tivesse uma gestão profissional e que pudesse unir as capacidades e o conhecimento de vários distribuidores em vários lugares do Brasil, que pudessem realmente se juntar, trocar essas boas práticas nessa plataforma e continuar levando um serviço de qualidade para o Brasil. Foi assim que surgiu o AgroGalaxy, que é uma junção hoje de 6 empresas, ou na verdade mais, se a gente for considerar as nossas sementeiras e as nossas empresas de digital, e a gente vai continuar nessa rota de crescimento, incorporando novas empresas para o nosso grupo, porque a gente acha que juntos a gente é sempre mais forte, Antônio. Bacana, Felipe. Cleiton, gostei aí do que o Felipe falou, estou aqui ainda no papel de empresário do setor. Achei muito forte aí o que ele disse, de eu fazer parte de um grupo maior e estar menos exposto ao risco regional aqui da minha revenda. Começo a achar que faz sentido sentar com a AgroGalaxy, sentar com outros consolidadores, ligo lá para a Vertente, falo, Cleiton, você me ajudou a estruturar os títulos no ano passado, me ajuda agora a me preparar, a iniciar as conversas. Entra na questão do negócio, como é que eu deveria me preparar para conversar melhor com a AgroGalaxy ou para ser consolidado aí por outros players do setor? Bom, Antônio, a gente tem essa prática também, né? Inclusive a AgroGalaxy, a Aqua Capital tem sido um parceiro importante e a gente tem um contato já de longa data com o Sebastião, o Tomás, e mais recente agora com o Felipe, né? Bem como outras casas, respeitamos muito essas casas. Bom, considerando, né, que estaríamos atuando aí do lado de, eventualmente, um vendedor de participação societária ou alguém que tem interesse em alienar o negócio totalmente ou mesmo parcialmente, a gente sempre busca estudar 4 pilares, tá? O primeiro é financeiro, que passa por um processo de avaliação da empresa. Aí tem muita terminologia em inglês, né? Então, ao invés de avaliação, a gente fala normalmente valuation, né? Preparar o valuation da empresa. Existem várias maneiras de se fazer isso, a forma mais comum e mais aceita através da metodologia de fluxo de caixa descontado, né? Várias companhias do setor já foram alienadas e a gente tem um outro parâmetro que também tem sido muito utilizado, que são referentes a múltiplos negociais, sejam eles através de margem operacional, de EBITDA,
de performance de faturamento, né? E o terceiro, que tem sido cada vez menos utilizado, é uma condição patrimonial, tá? Isso para o contexto financeiro. Outro pilar importante, que é o tributário, né? A gente sempre tenta fazer aí um exercício, né? De como, de maneira legal, a gente pode trabalhar para fazer com que haja um exercício inteligente de redução de ganho de capital, tá? Sempre de maneira legal, e às vezes até iniciativas simples. A empresa já tem um volume de reserva de lucro, isso pode ser trabalhado para atenuar um pouco o ganho de capital. Eventualmente é interessante splitar negócios para se vender, visualizando aí o tributário. A questão do societário, ela é extremamente importante, né? Assim, teve uma conversa com um cliente que queria vender, que tinha 9 sócios, e a conversa ela começou através do sócio mais velho, falando que eles nunca brigaram. E aí o sócio mais novo, ele interferiu na conversa e falou o seguinte: poxa, mas a gente nunca se entendeu, né? Então, essa questão do societário, ela é muito básica, e esse alinhamento ele é fundamental para esse processo. A quarta referência, que é o legal, né? Eu acho que, com certeza, o Alexei tem uma vivência jurídica bastante grande, não vou me estender, né? Ela também é muito importante, né, para fazer com que esse processo seja limpo do ponto de vista documental e do ponto de vista, principalmente, de condições de passivos, né, os passivos contingenciais. Eu acho que, até considerando a presença do Alexei, eu passo, né, deixo essa deixa, né, para um momento correto, Alexei aprofundar aí a questão de passivos contingenciais, né, e fortalecer aí as demandas jurídicas desse tipo de transação. Bacana, Alexei. Conversei com o Cleiton, estou caminhando mesmo para ser consolidado pelo AgroGalaxy, para me associar e me juntar ao Felipe, para crescer junto com eles, mas te ligo e falo: poxa, Alexei, me ajuda, isso aqui é a minha vida, estou há 30, 40 anos nesse negócio, preciso do melhor contrato, preciso estar bem assessorado. O que são os pontos aí que eu deveria me preocupar, os pontos de atenção, de como vocês me apoiariam aí num processo de consolidação, de fazer parte de um novo grupo aí? Não, obrigado, Antônio. Aqui, muitos dos pontos que já falamos são importantes, né? Ninguém vai fazer negócio com um parceiro, um sócio que você não confia ou que você não conhece. Tendo em vista que os mercados são imperfeitos e existe muita assimetria informacional, é que nem você comprar um carro usado, né? Você nunca vai saber se ele tem um vício oculto lá. Você pode levar o melhor mecânico do mundo e que talvez você tenta levando o mecânico para mitigar alguma eventual coisa que você não conhece, mas sempre pode ter coisinhas ali que você não está sabendo. Então é muito importante você estar bem assessorado, você, tanto quem está comprando, quem está vendendo, e demais assessores também, para você conseguir fazer uma operação com transparência, dando os disclosures adequados, você passando por um processo, né, muitas vezes de auditoria legal, uma due diligence, né, bem feita, trazendo as questões que são realmente importantes, mas nada disso travando o deal, né, porque às vezes você começa lá a fazer um negócio, às vezes os assessores também não são tão adequados, começa a chapéu em ovo, o deal atrapalha, quando às vezes não era para tudo isso, né? Então, acho que um balanceamento entre responsabilidade, de você ter um devido estruturação adequada, um devido processo de auditoria legal, mas, ao mesmo tempo, sempre com uma visão de negócios, de pro-business, né? De ter um olhar de contribuir para o negócio sair. Além disso, é super importante a gente vê que tipo de operação a gente está falando. Fazer uma operação de dívida é diferente de fazer uma operação de equity para fins de captação, que também é diferente de fazer uma operação de M&A. Uma coisa é você ser sócio de alguém, né? Outra coisa é você ser devedor de um credor.
né? São questões diferentes, e em que pese você ter estruturas híbridas, né, por exemplo, de dívidas conversíveis, que você tem essa possibilidade, né, mas ela nasce com dívida e pode vir, a critério do credor, ser convertido em equity. Então, tudo isso precisa ser devidamente pensado, com calma, bem estruturada, com os assessores adequados, até para, às vezes, você não dar um passo em falso, não só de quem está investindo e quem está comprando, mas às vezes até de quem está fazendo o negócio, né? Ou seja, de saber o momento adequado, você está preparado para aquilo lá, né? Muitas dessas empresas, elas também têm uma lição de casa de se fazer, para se preparar, se organizar, né? De ter gente, às vezes, porque demora muito, demanda muito tempo homem-hora, né? Pergunta para o Felipe, fazendo todas essas consolidações aí, o quanto de horas eles gastam, de pessoas, né, de se dedicando, isso para fazer a operação. Depois que investiu, aí ele vai dar toda a inteligência de gestão, porque não existe falar de private equity, venture capital, se você não prevê uma mudança de patamar da companhia investida. Porque a estratégia, né, do fundo investidor é isso, maximizar, né, de colocar a empresa num outro patamar, até pensando numa saída, né, de que seja bom para ele, para os demais sócios, etc., para você conseguir ter o upside dessa mudança de patamar da companhia. Então, como isso tem muito tempo de todos, né, e a gente precisa se organizar. Então, acho que a organização é importante, a questão da formalização de processos que já falamos, de ter os parceiros adequados, de você ter um plano estratégico e ver se realmente você está pronto para aquele momento. E estando pronto, as coisas vão ser muito mais fáceis, né? Para não ficar indas e vindas, porque às vezes esses processos, quando tem frustrações no meio, como qualquer, enfim, relacionamento, né? Você ter uma sociedade, você ter sócios, né? Não é fácil. Então, você precisa estar bem preparado para esse momento. Bacana, Alexei. Felipe, pegando um pouco aí do que o Alexei falou, né? Então, dentro da estratégia de crescimento de um consolidador, trazer boas práticas, trazer novas metodologias, mas acredito que também aproveitar o que há de melhor ali dentro da gestão daquela empresa que você está pensando em se associar, querendo adquirir. Compartilhe um pouco para a gente aí a experiência de vocês nessas aquisições recentes. Me parece que a maioria dos negócios que vocês fizeram, os proprietários se tornaram agora proprietários, sócios do AgroGalaxy. Conta para a gente como é que foi isso, como é que é a estratégia de vocês de agora em diante, se é continuar fazendo e criando um grupo forte aí de sócios dentro do AgroGalaxy. Claro. Essa é a nossa estratégia, a gente fala que a nossa estratégia é vencedora, porque essa junção de forças, e a gente acha que a gente pode aportar muito de algum lado, né? Por exemplo, a gente traz capital para a mesa, um capital que a gente chama de capital inteligente, porque ele vem associado a algumas coisas, por exemplo, boas práticas de gestão. A gente está acostumado a lidar com executivos, a gente está acostumado a lidar com as boas práticas de gestão de fluxo de caixa, planejamento e etc. Mas tem muitas coisas, Antônio, que a gente não sabe e nunca vai saber tão bem quanto aquele fundador, aquele gestor daquela revenda que se incorpora no nosso grupo. Aquele fundador, aquele gestor, aquele empresário, foi ele que começou o negócio do zero, foi ele que teve que correr atrás e conhecer todos os clientes da região, é ele quem tem o relacionamento com as comunidades e com os funcionários e que realmente entende como é que as coisas funcionam ali naquela região, e isso dificilmente nós vamos saber melhor do que ele, e aliás a gente não tem nem essa pretensão de saber melhor do que ele. O que a gente faz nesses casos vamos nos juntar, e porque a gente acha que 1 mais 1 nesse caso aqui é sempre maior do que 2. Por isso que a gente prefere e tem sempre feito, até hoje não fizemos nenhuma transação 100%, a gente sempre faz aquisições de participações, porque a gente acha que essa junção de forças é o melhor dos mundos para a gente. E aí quando a gente encontra, do nosso lado a gente tem um apetite, quando a gente encontra do outro lado
um empresário que tem uma empresa, e a gente fala que existem várias empresas fantásticas aqui no Brasil, quando a gente acha essas empresas fantásticas, com empresários que são realmente, que tem um padrão ético, que a gente gosta de ver para poder manter o nível de conversa que a gente faz com todos os demais sócios nossos, que quer, por alguma razão, fazer essa venda dessa participação, seja porque ele está precisando de capital para crescer, seja porque ele está querendo novas ferramentas para poder minimizar risco. A gente sabe que no nosso setor tem tanto risco, e hoje o ambiental é um deles, mas a gente tem risco de inadimplência, risco de, eventualmente, perder patrimônio, porque a gente tem que dar vários ativos e avais e etc. para os fornecedores. Então, como forma de mitigação desses riscos, ou seja, se é para ajudar ele a gerenciar negócios que estão ficando cada vez mais complexos, ou simplesmente porque ele chegou na hora de falar assim, sabe o que é? Eu quero começar a pensar no meu futuro aqui, porque daqui a poucos anos eu quero pendurar a chuteira, estou sem sucessão, eu quero que alguém eternalize o meu legado aqui, e é um pouco disso que o AgroGalaxy faz, inclusive a gente deixa sempre as marcas lá no campo, porque são elas que o cliente conhece, e é elas que a gente quer eternalizar. Quando a gente encontra esses empresários, a gente gosta muito de ter essa conversa com eles para fazer essa parceria. Para finalizar aqui, você me perguntou, vai continuar desse jeito? A gente é muito flexível, Antônio. Se tiver alguém que quer fazer uma venda 100%, porque acha que chegou a hora dele de realmente sair, nós não temos problema nenhum em fazer uma aquisição 100%, desde que, obviamente, a gente consiga identificar ali que a gente consegue pegar aquele negócio que ele construiu e fazer ele crescer, como o Alexei falou, de uma forma isolada. Para fazer isso, geralmente o que a gente pede é um plano de transição muito bem estruturado, que a gente cria em conjunto com o empresário. Então, durante o M&A, depois que fez todas as tratativas, diligências, etc., a gente tem um ponto muito importante que é, e aí? E a transição desse negócio? Como é que vão ser os próximos anos depois que a gente pegar a chave? Se a gente sentir confiança e achar que, esse plano de transição ele é executável e que ele é sólido, a gente faz sim uma transação 100% sem problema nenhum. Bacana, Felipe. Cleiton, conversei, te liguei lá, já tô cliente forte aí da Vertente. Achei interessante a conversa com o AgroGalaxy, com o Felipe, mas resolvi eu aqui também, eventualmente, crescer um pouco mais, consolidar aqui alguns players na minha região. Como é que vocês poderiam me assessorar nisso? Que preocupações eu deveria ter para também atuar aí na ponta de aquisição, de crescimento, antes de me juntar a alguém maior e crescer mais ainda? Me fala um pouco disso, por favor. Bom, Antônio, eu acho que o primeiro exercício é o plano de negócio, né? Então, estou em Goiânia hoje, vou estar em São Paulo amanhã. Eu posso dar a volta ao mundo para chegar a São Paulo, como eu posso fazer um voo direto para chegar a São Paulo, né? Então, primeira referência, eu acho que estabelecer premissas, né, que sejam tangíveis e aí entender o que é necessário, né, para realizar esse plano de negócios, né, o exercício dessas premissas. Pode passar, de fato, por outras aquisições, pode passar, de fato, por uma captação, né, vislumbrando, de repente, participação em outras regiões, pode passar por aquisições de outros negócios para complementar atividades ou até segregar risco, né? Então, quando se parte para uma iniciativa estratégica, é muito importante entender aonde se quer chegar, né? Para ver como se deve chegar. Então, normalmente a gente faz isso, começa a criar as verticais, a exercitar as verticais, ver os riscos dessas verticais e como que a gente consegue, de alguma maneira, capturar valor, né, para concretizar a transação dentro de uma referência negocial positiva, num segundo momento, seja para um comprador, seja para uma abertura de capital, seja para uma associação, ou até mesmo para uma condição de consolidação, se posicionar como um consolidador, né? Então, esse plano de negócio ele acaba sendo fundamental para as definições intermediárias antes de uma finalização de negociação.
Bacana. Alexei, o Cleiton falou aí um pouco das preocupações do negócio. Fala para a gente agora, se eu vou atuar na ponta de aquisição, quais as questões legais aí que eu deveria estar me atentando? Isso é super importante, né? É lógico que o processo de due diligence serve para isso. O mesmo exemplo que eu falei do carro usado, você vai lá levar seu mecânico para ver se não tem nenhum vício oculto, né? De saber o que está comprando, e não apenas por causa de preço, né? Porque se tem mais ou menos problemas, você vai fazer alguma contingência, vai ter indenização que não vai para modular preço, isso é importante para o valuation. Mas a outra questão também é de responsabilidade. Não adianta nada você comprar um negócio, você não sabe o que tem, de repente você compra e vai vir uma responsabilidade de você que, né, que às vezes não foi você que criou, mas pode ter. Vou dar um exemplo até no agro. Né? O agro, por exemplo, se você tem uma terra rural que teve um problema, por exemplo, ambiental, esse problema acompanha o imóvel, a terra, independente de quem causou. Né? Então, se é o comprador, você não sabe daquilo lá, você tem que, né, ver. Não estou dizendo para não comprar, mas se está comprando, tem que saber o que está comprando. Né? Não pode comprar sem saber exatamente aquilo que está comprando, para ajustar preço, para ajustar responsabilidade, indenizações, ressarcimentos de quem seja, se começar a aparecer problemas no futuro. Mas isso é super importante, óbvio, mapeamento, né? Mitigar risco, né? É por isso que existe a questão também da auditoria legal. Por outro lado, a auditoria legal não é suficiente, ela é extremamente importante, mas não suficiente. Tem a questão do plano de negócio. Não adianta a gente mapear o risco, todo esse negócio, e o plano de negócio não para em pé. Então, esse ponto até que foi colocado pelo Cleiton é super importante, da questão do business plan, do plano de negócio. Mas eu chamaria a atenção, acima de tudo, porque assim, tem muita coisa bonita no papel, né, grandes ideias ou grandes empresas que já estão na prática, ali já operando, que não tem grandes contingências, então passou na due diligence, tem um super plano de negócio, né, e lembrando que o PowerPoint aceita qualquer coisa, né, mas o que faz a diferença são as pessoas. Se você não tiver as pessoas que vão estar liderando esse processo, os empreendedores, né, os fundadores, alinhados, engajados, e que tenham condições de fazer isso, nenhum negócio vai para frente. Então, assim, é também muito importante ver quem são essas pessoas, esses empreendedores, esses empresários, não só do ponto de vista ético, né, de fazer background check, para ver se não tem nenhum problema, nenhum processo, outros credores, já deu tombo na praça, não só para isso, mas para ver se são verdadeiramente empreendedores, resilientes, né? Não é fácil empreender, e não é fácil empreender no Brasil, né? Eu sempre digo que o empresário brasileiro é um herói, né? Que apesar de todas as dificuldades que tem, o sujeito consegue empreender no nosso país. Então tem que ver se esse sujeito está comprometido, alinhado, se ele já passou por situações que ele conseguiu superar, né? Se já passou por processos como esse. Tudo isso é importante, as pessoas vão ser fundamentais para um negócio dar certo. Bacana, Alexei. Acelerando aqui um pouco, a gente já está com o Nelson Ferreira aqui da McKinsey, que vai apresentar um estudo muito interessante que eles fizeram aí com 750 agricultores no Brasil. Peço desculpas aí, Nelson, mas alguns minutos a gente finaliza. Sei que você tem um compromisso extremamente importante às 11 horas, a gente consegue te entregar aí em poucos minutos. Cleiton, pegando o gancho aí de tudo que a gente falou, a gente tem visto a abertura de capital também como uma alternativa. Duas empresas goianas, felizmente, clientes da Infomac, abriram capital agora esse ano, Jales Machado e Boa Safra. A gente tem 25%, 26% do PIB no agro e, eventualmente, a representatividade do agro na Bolsa não está compatível. Como é que você enxerga isso? Bom, Antônio, de fato, está muito distante, né? Em 2020, as empresas do agronegócio representavam apenas 4% do valor de mercado na B3, né? Tivemos aí, como você mencionou, duas aberturas de capital de empresas goianas esse ano, foi um marco, né? A gente apoiou, inclusive, a Jales Machado, né, como distribuidores aqui do BTG Pactual. Acho que uma baita companhia, foi uma vitória, né,
eu acho que inclusive para o Estado, e abrindo espaço, inclusive, para outras empresas, participamos aí de uma forma efetiva, né? E a gente acredita que esse é um começo, né? Para a perpetuidade disso, é importante a gente continuar tendo taxa de juros em níveis decentes, né? Abaixo aí de 2 casas, porque o investidor ele começa a realmente ter que se movimentar para criar fluxo de renda. Então, se a taxa de juros está 10, 12, 14, 15% daí para cima, isso acaba sendo um desestímulo, né, para alocar capital na Bolsa. O outro fator, que também é muito importante, né, é a infraestrutura e a questão de legislação para a alocação de capital na Bolsa. Hoje a gente tem uma condição de infraestrutura bem melhor, né, a gente, enquanto distribuidor, tanto de títulos do agronegócio quanto de ações, né, vê uma demanda recorrente dos investidores e consegue fazer isso de uma forma bastante desburocratizada. Então, a gente torce pela continuidade para realmente adequar aí a participação do agro na B3. Bacana. Obrigado, Cleiton. Pessoal, eu vou para não explorar mais o tempo, vou fazer a última pergunta aqui para o Felipe. Sei que o Alexei também tem reunião importante, Cleiton, enfim, peço desculpas aí por termos atrasado. Eu vou finalizar aqui com a pergunta para o Felipe. Acho que é a pergunta que todo mundo está te fazendo, Felipe, que é, primeiro, por que vocês decidiram aguardar um próximo momento para a abertura de capital do AgroGalaxy? E se vocês têm aí um alvo, uma empresa ideal de localização, em tamanho, para ser a próxima aquisição de vocês. Com essas duas, a gente já finaliza. No final, só palavras muito rápidas aí, Alexei e Cleiton, para a gente poder já receber o Nelson aqui. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Realmente essa pergunta tem sido bastante feita, Antônio. E aí o Cleiton, ele me deu a deixa aqui para responder, porque o IPO ele tem diversos objetivos, né? Se abrir o capital na bolsa, ele tem vários objetivos. Pode ter o objetivo de fazer uma captação a um custo mais baixo, você pode ter um objetivo de fazer uma captação com volumes acima daquilo que é o tradicional para o mercado de dívida privada, você pode ter N motivos para fazer o IPO. E quando o AgroGalaxy ele tomou forma, porque depois que a gente fez 3 aquisições, que foi a Rural, a AgroSem, depois veio a Grão de Ouro também, o negócio começou a ficar muito grande, a gente decidiu colocar isso tudo dentro de uma empresa, fazer a fusão de todas e chamar de AgroGalaxy. Vários bancos começaram a bater na nossa porta, falando, gente, exatamente o que você falou, Antônio, o agro é o PIB brasileiro, porque quando você passa a gente já está chegando em 1/3, né? Realmente não tem outro segmento que é tão importante para o Brasil como o agro, e a gente não tem uma quantidade de empresas na Bolsa para fazer jus a esse título que o agro tem e essa importância que o agro tem para o Brasil. Vocês são uma empresa que estão crescendo e que tem todos os aspectos que os investidores de Bolsa gostam, por que vocês não aproveitam essa janela? O mercado está super aquecido, aproveitem essa janela para fazer esse IPO. A gente já tinha um nível de governança, um nível de profissionalismo, todos os pré-requisitos para fazer um IPO. Falando, bom, se o mercado está realmente aquecido, e a gente tinha 2 pontos que os nossos sócios gostavam. Um, o fato de se aumentar a liquidez. O segundo ponto, o fato de, obviamente, você poder eternalizar e dar essa ajuda para o agro brasileiro, colocando mais uma empresa na Bolsa Brasileira e dar acesso às informações, poder ajudar o setor a se desenvolver. Vamos fazer isso sim. Corremos atrás, a única coisa que a gente foi muito inocente foi de achar que as coisas continuariam como elas estavam e o IPO, a gente também eu particularmente não sabia disso quando a gente se inscreveu e começou a falar com a CVM. Ele tem uma janela muito curta para precificação, ele tem um dia específico ou alguns dias, 2 ou 3 dias específicos que os investidores vão ter que falar, queremos comprar e por um preço X. Naquele dia específico, aliás, 10 dias antes daquele dia específico, o Brasil começou a entrar num ciclo meio interessante. O Bolsonaro começou a interferir na Petrobras, que é a maior empresa brasileira, o Covid começou a dar um salto, porque foi exatamente ali no início de março,
e na segunda-feira, 2 dias antes do dia da nossa precificação, o Lula foi solto. Então teve a tempestade perfeita ali, os investidores, principalmente aqueles estrangeiros, ficaram com o pé muito atrás com relação ao Brasil, e como a gente não tem nenhuma urgência ou nenhuma demanda de emergência de caixa, nem nada desse tipo, a gente está fazendo muito mais como uma parte da nossa estratégia do que um movimento financeiro, a gente decidiu deixar isso para um segundo momento, e a gente vai retomar assim que a gente achar que é a hora certa, sem nenhum tipo de pressa. Dito isso, eu passo para a segunda pergunta, que é o target ideal. Ele é difícil de descrever, tá, Antônio? Porque o M&A ele é uma combinação de fatores ali que é quase que uma arte. Ele não tem faturamento ideal, ele não tem localização ideal. O que a gente sempre fala é que, como a gente gosta de de aprender muito e de poder levar coisas para essa empresa, ou seja, eu falei muito dessa junção vencedora, ele tem que ter alguma coisa que aporte para o nosso grupo e que a gente possa levar para ele também, tá? Dito isso, algumas coisas que a gente gosta sempre de ver nas companhias. Primeiro, uma posição de liderança na região que elas atuam, porque isso demonstra que a história que foi construída ali foi uma história sólida e que, se ele tem liderança no mercado, é porque os clientes ali já demonstraram que aquela empresa merece realmente ser a líder de mercado, né? O segundo ponto que a gente gosta de ver talvez o faturamento é uma evidência, mas é um nível de gestão que nos permita realmente fazer todo esse processo que o Alexei e que o Cleiton falaram de diligência de uma forma um pouco mais fluida. E o terceiro ponto que a gente gosta de ver é alguma evidência de que tem alguma coisa especial naquela empresa. Geralmente ele vai estar nas margens. Geralmente é uma empresa que tem alguma margem diferente, porque ela tem um serviço, ela tem um portfólio, ela tem algum segredo que alguém ainda não encontrou. Então a gente gosta de ver essas coisas, mas nada disso é impeditivo para a gente ter conversa. A gente está sempre aberto aí a conversar com qualquer empresa do mercado aí, porque a gente aprende muito. Bacana. Felipe, obrigado aí por ter participado com a gente. Queria agradecer aí ao Cleiton também, ao Alexei. Obrigado mesmo, pessoal. Espero que a gente possa estar junto aí nas próximas oportunidades.